Direto de Atenas, um lugar lindo aqui na Acrópole. Lugar Lindo aqui, né, maravilhoso, isso. Aprendemos muito sobre a história, sobre a mitologia também, não é? E no entorno da cidade de Atenas. Muito bonito. Cada dia uma visita melhor que a outra, né, Viane? Impressionante como Deus tem enriquecido o nosso coração, como essa viagem está sendo maravilhosa. Και μετά είναι σε εκεί αρχικά να καλύψουμε και την κοπέλα, την Ελένη. Στο γρήγορα κάτσε αυτή λίγο. Pessoal, o Temístocles está aqui à direita, tá? Para explicar. O Panos tá aqui. Olhando para fora, vemos a rocha do Areópago, onde hoje estivemos, e falamos de Paulo, do apóstolo. E vemos lá em frente a colina das ninfas, onde há dois observatórios com cúpulas. À esquerda da cúpula esquerda há uma planície. Vejam essa planície que não tem árvores. Essa planície tem valor histórico, porque é lá onde a democracia nasceu, no 508 a.C. Depois da legislação de Clístenes, nasce a democracia ateniense, que era um sistema político onde os homens mais velhos de 18, que não eram escravos, e tinham mãe e pai atenienses, estavam no poder. Pobres e ricos juntos, numa assembleia, reuniam-se lá. Hoje de manhã no ônibus falamos disso, da democracia ateniense, que condicionou o nascimento da oratória, porque todos queriam ser um bom orador para triunfar na vida desde que existe a democracia. Em poucas palavras, ser cidadão e ser político não tinha a distância que tem hoje. Estava muito mais perto, cidadão e político. Por isso confiavam no sistema. Não é que fosse um sistema melhor, mas tinha confiança dos cidadãos. Mas a democracia não funcionava quando o povo era convencido. A democracia não funcionava quando o povo era convencido pelos demagogos. Então, como a democracia ateniense protegeu os dos demagogos? Então, tinham duas ferramentas. A primeira ferramenta era expulsar um demagogo por ano, numa votação negativa. Quem mais votos recebia era expulso por 10 anos. Por quê? Porque era um tirano potencial. Esse sistema se chamava ostracismo, porque os votos negativos eram chamados ostraco. E a votação negativa se chamou ostraquismo, que entrou no português por ostracismo. O segundo método para se proteger dos demagogos se chamava teatro. No teatro, os gregos confrontavam ideias, não físicos. Não tinham violência, confrontavam ideias. E achavam que confrontando ideias, e sem falar de que ideia é melhor ou pior, ajudavam o cidadão a refletir e a não ser enganado por um demagogo no momento de votar. A não ser enganado por promessas, no momento de votar. Mudo de tema. O templo que está lá embaixo é o melhor conservado da Grécia Antiga. É um templo dórico de 6 colunas por 13, que se chamava Templo do Hefesto. Quem era Hefesto? Deus do fogo, os metais e os ferreiros. Era o mais modesto dos deuses da mitologia. Não era um deus para aristócratas, era um deus de trabalhador, de ferreiros. Então é interessante como o templo dedicado ao mais modesto, dos deuses, é o melhor conservado hoje. À direita desse templo há um espaço arqueológico onde as ruínas que conservam são modestas. E esse espaço arqueológico se chama Ágora. Como Corinto tinha Ágora, Atenas também. Só que no Ágora de Atenas temos muitos acontecimentos históricos. Por exemplo, identificamos entre as ruínas do Ágora o Tribunal Popular que julgou Sócrates. Identificamos a casa do sapateiro Simão, onde Sócrates reunia discípulos. Identificamos no Ágora a prisão onde Sócrates morreu. Foi identificada. E sepam que Sócrates transformou sua morte numa obra de filosofia.
Como? Então, falou pelos seus discípulos, quando foram falar para ele de fugir, para levar ele para outra cidade e salvar a vida. Ele falou, discípulos, tenho 70 anos e sempre respeitei as leis de Atenas. Fugindo agora da prisão, será a primeira lei que não respeito. E depois vai parecer que jamais respeitei nenhuma. Primeiro argumento, para morrer e para não fugir. Segundo argumento de Sócrates, falou, discípulos, eu beneficiei Atenas toda a minha vida. Lutei por ela em 2 batalhas, jamais voltei a sair daqui. Só nessas 2 batalhas que lutei por ela. Respeitei todas as leis e, além disso, tentei acordar meus concidadãos de que não sabem o que acreditam saber. Por isso acho que beneficiei Atenas. Agora, se uma cidade que eu beneficiei me condenou à morte, por que vocês me querem levar a outra cidade que jamais beneficiei? E por que acham que lá me vão tratar melhor do que aqui? Terceiro e último argumento. Sócrates vê os discípulos chorando porque ele não era convencido de fugir da prisão. E fala, mas por que estão chorando? Vocês têm alguma informação acerca do além que eu não tenho? Vocês acham que depois da morte é pior? E se é melhor? Ninguém sabe. É um argumento metafísico. Mas ele transforma a sua morte numa obra de filosofia, assim como transformou sua vida numa obra de filosofia. Jamais escreveu nada. Os discípulos escreveram acerca dele, como Buda e como Jesus. O pivô era um cubo de madeira que dava flexibilidade. Então, como os mármores estavam bem polidos, quando a terra tremia, escorregavam, mas voltavam no seu lugar por causa da flexibilidade do pivô. E era madeira que não apodrecia, porque estava encoberta com chumbo. E o chumbo impermeabilizava a madeira, que não recebia nem umidade nem oxigênio. E dado que o chumbo é maleável, os propileus, que é a entrada monumental, já estamos dentro. E daqui vemos o Erechtheion, que vamos falar depois, e o Partenon, que vamos falar aqui agora. Esse templo à direita, o maior, era para Atena Virgem, que em grego se diz Athena Parthenos. A palavra Partenon significa da Virgem, mas dado que o grego declina para falar da Virgem, que são 2 palavras em português, em grego uma, Partenon. É um templo dórico, de 8 colunas na fachada e 17 nas partes compridas. Levou 9 anos para ser levantado, para ser construído, e 6 anos a mais para decorar com estátuas e relevos. Para levantar um mármore acima do outro, usavam guindastes, sistemas de roldanas e polias. Ou seja, que 10 homens faziam força que era multiplicada por 60. Como? Assim como subimos com bicicleta. Não faço pouca volta grande, faço muita volta pequena. Assim subíamos materiais. Foi calculado que levava 20 minutos levantar o mármore desde o chão até lá em cima. E como já falamos antes, eles não colavam os mármores, mas poliam para poder escorregar. E um pivô guia de madeira assegurava os mármores. Em cada união era um pivô cúbico. Construído à prova de tremores de terra há 25 séculos, aguentou em pé 22 séculos e foi destruído há 3 séculos. Quem destruiu? A natureza ou o homem? O homem. Como? Então, em 1687, Atenas era do Império Turco. E os venezianos atacaram os turcos de Atenas, sitiaram eles na Acrópolis. Os turcos fizeram um paiol dentro do Partenon. E os venezianos, desde a colina das Musas, mandaram 800 bombas contra o monumento, que caíram por aqui. Se vamos perto, vamos ver as cavidades abertas pelos impactos das balas. E aguentou 800 bombas. Mas o paiol turco estava dentro. E uma bomba veneziana caiu dentro do paiol turco.
a explosão do 26 de setembro de 1687 derrubou 3 paredes de um total de 4 e 14 colunas de um total de 46. Foi a primeira destruição do monumento e foi humana. A segunda, em 1801, chegou aqui um embaixador do Reino Unido, um escocês, que se chamava Lord Elgin. Dado que Atenas ainda era dos turcos, o sultão turco entregou para ele uma permissão assinada, que dizia: viajantes e artistas podem visitar os monumentos de perto e fazer desenhos deles. E ele que fez? Com machados e serras, cortou os monumentos e roubou as suas esculturas. Isso se chama roubo. Não é entre aspas, é fora de aspas. E ele, depois de roubar, destruindo o monumento, roubou, 15 anos depois vendeu pelo Museu Britânico. Logo, quem compra de ladrão, ladrão e meio é. Grécia reivindica, mas ainda não há nenhum resultado. A Unesco, que é a autoridade, diz que seria bom não exatamente devolver obras de arte. Seria bom devolver os pedaços que completam as obras de arte. Então é assim como reivindicamos, como pedaços que completam um todo. Né? Parte orgânica do monumento é o que falta daqui. Grécia tem muitas estátuas fora do país, mas só reivindicamos 3 coisas, o restante não reivindicamos. E embora só reivindicamos 3 coisas, ainda não há resultado nenhum. Porque a Unesco tem poder legislativo, mas não tem poder executivo. Depois dessas 2 destruições, fizemos guerra de independência. Fizemos uma nova Grécia em 1834. A arqueologia começou a restaurar no século XIX com muito entusiasmo e pouco método científico. A arqueologia estragou o monumento, restaurando em forma ruim. Usaram ligas de ferro entre 2 mármores quebrados. Usavam liga de ferro, que dilata, contrai e oxida. Logo usaram cimento em forma de cunha em 1934. E desde 1983 substituímos esse cimento por mármore novo, que é da mesma pedreira, logo tem o mesmo comportamento. E substituímos as ligas de ferro por outras ligas que são de titânio, que é leve, flexível e não oxida em temperaturas atmosféricas. Essas obras chamamos restauração. E se não acabaram é porque no caminho encontramos um problema muito mais sério e urgente, que se chama contaminação, a chuva ácida. A chuva ácida entra no mármore e transforma em gesso, em poucas palavras, é um câncer. Então, o que precisamos fazer? Manutenção. E como fazemos? Tiramos do seu lugar 18.500 blocos de mármore, limpamos com laser cada superfície, porque o laser não provoca agressão mecânica, só tira a parte doente, a camada doente. Depois pintamos com vernizes que impermeabilizam e colocamos no seu lugar. Logo está claro que a manutenção atrasou a restauração. Agora, queria falar para vocês das sutilezas do Partenon. Se eu aqui comparo a medida da altura e a medida da largura, vou precisar de 2 mãos, entre a altura e largura na fachada, a relação é exatamente 4,9, porque a altura tem os 4 nonos da largura. Mas se eu pego esse desenho encaixa na planta. Por quê? Porque a largura tem os 4 nonos do comprimento. Ou seja, 4,9 na fachada, 4,9 no chão. 4,9 nos espaços intercolúneos, porque a altura da coluna é um 9, comparada ao segmento entre centro e centro de 2 colunas vizinhas, que é o 4. Mas ainda não comparei altura com comprimento. Qual é a relação de altura e comprimento? Já não é 4,9. Quanto é? 16,81. Quadrado perfeito de 4, 16.
quadrado perfeito de 9,81. Ou seja, aqui estamos vendo um produto mental. Um produto da mente. E agora precisamos interpretar por que fizeram isso. Lembram que aqui não tinham verdades reveladas de acima para baixo? Falamos no Areópago. Aqui procuravam verdades de baixo para cima. Através do raciocínio, filosofia e ciência. E era um grupo de filósofos que eram músicos e matemáticos simultaneamente. Quais? Os pitagóricos. Os pitagóricos descobriram um dia que em música, uma corda que produz som harmônico, se corta no meio, volta a produzir um som harmônico. Se corto num quarto, num oitavo, também. Mas se corto e não calculo antes, o som já não é harmônico. O que descobriram? Que a beleza do som, a harmonia e as matemáticas estão intimamente associadas. Esse era um conhecimento novo. Entusiasmados pensaram, olha, a beleza da música e a beleza do universo dependem de números. Generalizaram, como se o universo fosse música. E aí começa o artista grego a procurar as matemáticas e as relações. Por isso usavam matemáticas para fazer estátuas. Entre ombro e ombro era a distância da cabeça por 2. A altura do corpo era a cabeça por 7, para dar 2 exemplos. Agora, por que aqui usaram matemáticas? Já está explicado. Mas por que não escolheram outro número? Por que 4,9? Resposta. Os 2 arquitetos foram supervisados por um escultor. O escultor se chamava Fidias. Fidias fazia estátuas do corpo humano. Aquele que supervisou os arquitetos. E ele viu o templo como um corpo humano. Por quê? Porque ele, nas estátuas que fazia, achava que o umbigo é o centro do equilíbrio. E ele achava que entre o umbigo e cabeça temos os 4 nonos da altura total. Vocês não olham para mim. Os bem feitos. Agora, 4,9 da altura total temos entre umbigo e cabeça. Então, aqui aplicaram a matemática do equilíbrio humano. Então, nenhum templo grego melhor que este para falar das ideias gregas. Que ideias? De que o ser humano é a medida. Em palavras de Protágoras. No teatro estudavam que a natureza humana é imperfeita, mas dentro da sua imperfeição era a medida do seu redor. Em palavras de Protágoras, o ser humano é a medida. Agora, vamos falar de ótica. No mar, o horizonte parece reto, mas é uma curva que eleva no centro. Os gregos faziam templos 300 anos antes que esse, já faziam templos. E faziam bem reto. Mas quando olhavam para ele, parecia uma curva para baixo. Por quê? Porque o olho engana. Ilusões do olho, ilusões ópticas. Então, se o reto parece curva para baixo e o horizonte parece reto, mas é uma curva para cima, o que fizeram aqui? Todo curvo. Eles elevaram o chão no centro 6 centímetros. Porque se fosse reto, pareceria curva para baixo. E no arquitrave, essa linha que passa em cima das colunas, fizeram o mesmo. Chão e arquitrave eram paralelos. Depois, o que mais fizeram? Todo inclinado, nada aqui é vertical. Tudo foi inclinado 7 centímetros milha. Esse templo se chama Erechtheion. Esse é o Partenon, esse é o Erechtheion. E este aqui é o templo mais peculiar da arquitetura grega. Por que peculiar? Quem pode ver algo raro? Então, em vez de colunas, tem estátuas femininas, certo? As cariátides, de 2,37 metros, incluindo o capitel. São réplicas das originais que estão no museu. E uma que está no Museu Britânico. Mas também é peculiar por outras razões. Quem pode ver uma? Carece de simetria. Todo o templo grego era simétrico, ou seja, podemos dividir em 2 partes iguais, assim ou assim. Mas aqui é assimétrico.
Então, terceira razão que faz deste templo peculiar. Está adaptado no desnível. Com uma pequena direita, com uma grande esquerda. Por quê? O grego, quando tinha um desnível, fazia terraplanagem primeiro e depois construía. Por que não fizeram isso aqui? Então é peculiar 3 vezes. E é peculiar 4 vezes, porque não é um templo, são 3. A metade oriental era para Atena Promachos. A metade ocidental foi dividida em 2 quartos. No quarto norte, Poseidon, deus dos mares. No quarto sul, Erecteu. Quem era Erecteu? Então, Deus não era. Era um rei de Atenas morto em batalha. Rei morto em batalha, elevaram para herói. O herói Erecteus foi adorado aqui. E finalmente o templo adotou seu nome, embora ele era o menos famoso. Por quê? Porque Atena e Poseidon tinham por aí muitos templos, mas Erecteu tinha só um pedaço desse. E finalmente o templo adotou o nome dele. Explicado já que é um templo peculiar por 4 razões, falta explicar a motivação. Por que fizeram um templo tão raro? Resposta simples. Já era sagrado o lugar antes de construir. Enquanto aqui virou sagrado depois de construir, aí era sagrado antes de construir. Por quê? Porque os mitos gregos diziam que aqui, antes da existência do templo, Atena e Poseidon disputaram pelo patrocínio desta cidade. Que os deuses tinham esquecido no reparto que fizeram. Porque os deuses da mitologia esqueciam. Tinham debilidades humanas. Agora, Atena surgiu e falou: essa cidade será para mim? Poseidon falou: não, será para mim. E falaram: vamos fazer um presente cada um e deixamos o povo escolher o seu padroeiro. Parênteses. Deuses subornando humanos. Fechamos o parênteses. Mitologia. Agora, Atena ofereceu uma oliveira. O povo falou: paz, trabalho, desenvolvimento, oliveira. Mas Poseidon, deus dos mares, cravou o tridente na rocha, surgiu uma fonte d'água salgada e um cavalo. E o povo falou: fonte d'água salgada, água do mar. Cavalo, potência. Poseidon oferece potência no mar. O povo escolheu Atena. A cidade se chamou Atenas. Não se chamou Posidonia. E Poseidon, segundo a mitologia, ficou bravo e tomou vingança. E bateu com o tridente no fundo do mar e levantou ondas que entraram aqui e inundaram tudo, segundo a mitologia. Então nós que interpretamos hoje, e não foi Poseidon, foi a explosão da ilha vulcão de Santorini, que foi datada por volta de 1630 a.C. e levantou ondas de tsunami que também entraram aqui. E o povo sempre lembrou disso e um dia foi interpretado. Falaram: foi Poseidon. E alguém falou: você sabe por que foi Poseidon? Porque nossos antepassados escolheram Atena e não escolheram ele. Que vemos que o mito nasce a posteriori, tentando interpretar fenômenos da natureza. Não existia ciência no 1630 a.C. Tinham de interpretar. Quando eu era criança, os meus carros falavam entre eles. Então o mesmo faz a mitologia. Dá intenção a coisas que não têm intenção. Um tsunami. Agora, já está explicado por que era sagrado esse lugar. Porque para interpretar o tsunami tinham de inventar um mito. E falaram: olha, essa fonte é de Poseidon e essa oliveira é de Atena. E aí foram armando o mito. Se estiver em Olímpia, se estiver em Delfos, se estiver em Tessalônica, se estiver em outro lugar, seria a obra-prima do lugar. Mas está em Atenas. E aqui número 2, na sombra do Partenon. O deus do vinho. Os bêbados faziam procissão, dançando, cantando, bebendo. E um bêbado afastava-se do grupo, falava uma bobagem para provocar uma risada. E depois voltava no grupo e continuava. O diálogo entre um bêbado e vários dá origem ao diálogo entre ator e coro, que na sua evolução dá origem ao teatro. E como o teatro nasce em Atenas a partir das festas de Dioniso,
é natural que a primeira construção teatral do mundo se chame Teatro de Dioniso. Se vocês chegam nesses dois cipresses e olham para baixo, vocês vão ver o Teatro de Dioniso. Lá um mirante, lá o Teatro de Dioniso. Eu aguardo aqui vocês. Aqui também? Dá a volta. Vamos descer, então vamos descer. Mas eu ia fazer o panorama. Vamos.